O pai era negro, a mãe era branca, né? Certo. E ele nasceu livre, falaram que era alforriado, mas aqui tudo indica, nasceu livre mesmo, nunca foi escravizado. E era alfaiate. A questão do racismo no Brasil é uma questão que concerne os brancos, os negros, todos. A gente não pode tornar a luta contra o racismo como uma luta de uma comunidade só. Tem que ser uma luta de uma comunidade nacional, porque é uma questão nacional. E Palmares me interessava porque foi a primeira luta de classes do Brasil. Quer dizer, ela apontava para o fato de que havia um desmoronamento do mundo tribal e a sua substituição por uma sociedade de classe. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Nosso entrevistado de hoje é historiador e jornalista. Ele é autor de 20 livros, entre os quais Brasil 500 anos em documentos, Velho Chico Mineiro, O Caminho do Alferes Tiradentes e Os 922. Realizou cerca de 40 documentários no quadro da série Brasileiros e Militantes sobre personalidades brasileiras. No Minas Negras Gerais de hoje, trazendo um depoimento sobre a obra musical e poética Molhem a Minha Goela com a Cachaça da Terra, de autoria de Luiz Carlos Prestes Filho e Lucas Bueno, obra esta que são tratados temas como a conjuração mineira e, em especial, falando hoje sobre negros que tiveram participação neste movimento, o professor Ivan Alves Filho. Ocolofé, professor. Ocolofé. Vamos lá. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Imagina. Olha só, esse projeto é um projeto muito interessante de um amigo de muitos anos, dezenas de anos mesmo, e Luiz Carlos Prestes Filho, que eu chamo de Carlinhos Prestes, filho do grande Luiz Carlos Prestes da Coluna, secretário-geral por muitos anos, dezenas de anos, do Partido Comunista Brasileiro. E eu tinha mandado para o Carlinhos um livro, vou fazer um jabá aqui, mas está esgotado, não se preocupa não. O Caminho do Alferes Tiradentes, com essa bela imagem aqui, da região do Bitinho, onde nasceu, inclusive, ali o Vitoriano Veloso, que a gente vai falar nele daqui a pouco. Sim. E o Carlinhos gostou muito do livro e me honrou com uma série de músicas e um trabalho poético, ele e o Lucas Bueno, com base na experiência cultural, geográfica, histórica da região aqui do Campo das Vertentes. Raios no couro do Caxambu, aguardente do canaviar, do engenho Boa Vista, vitoriano veloso, é doce, mas pode amargar. Inteligência, sabedoria, das mãos ele vem derramar, como água que corre no rio, ninguém consegue parar. Depois de algum tempo, ele conseguiu gravar esse material de forma muito solitária, as pessoas não cobraram nada, fizeram um trabalho de solidariedade mesmo, né? Tanto os músicos, a soprano, a Júlia e os técnicos, né? Foi um mutirão extraordinário e, de certa forma, uma homenagem ao Carlinhos, que é filho também de um herói brasileiro, como o Tiradentes foi, né? E ele compôs esse trabalho, e nesse trabalho ele fala da trajetória da Conjuração Mineira e também cita a participação do Vitoriano Veloso, né? Então a gente pode concluir que houveram negros participando da Conjuração Mineira, é isso mesmo? Era. O pai era negro, a mãe era branca, né? Certo. E ele nasceu livre, falaram que era alforriado, mas aqui tudo indica, nasceu livre mesmo, nunca foi escravizado, e era alfaiate de profissão, muito interessante, era um
um artesão que já revelava também que havia em Minas, como depois na Bahia, 1798, que é chamada até Revolução dos Alfaiates. Né? Isso o senhor já está se referindo ao Vitoriano Veloso, correto? É o Vitoriano Veloso. Sim. Ele era alfaiate e que já revelava isso, que havia uma brecha para o trabalho livre, né? E de cunho, digamos, manual também, porque o trabalho manual, evidentemente, numa sociedade escravista, era extremamente depreciado. Né? Se isso é correto ou não, é outro problema, mas era depreciado. Na cidade de Prados, aqui perto, né, de Tiradentes ao Dom Encontro, você já tinha recibos, Rogério, de 1718, assinados por músicos profissionais. Olha, recebi tanto da orquestra, não sei o quê. É muito interessante que havia essas brechas, né, para o trabalho livre, é um trabalho não escravizado. E os músicos, os alfaiates, esse pessoal trabalhava, ocupava esse espaço. Então, é muito interessante observar isso de cara, pelo menos sobre a minha ótica. Né? É sinal de que havia uma tentativa de quebra de... A palavra está na moda, polarização. Polarização. O trabalho, né, escravizado e aqueles que exploravam esse trabalho escravizado. Então, tinha gente lutando para abrir espaços para o trabalho livre e feito por homens livres, claro. Então, é isso. Havia uma luz no fim do túnel, né? É? Havia uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel, exatamente. É interessante, tudo é 8 ou 80. Né? Interessante. Professor, o nome do Vitoriano Veloso, no caso, não é muito citado nos anais da revolta, né? Digo, em Confidência Mineira. Haveria algum motivo plausível para isso? E qual que era a importância dele na Inconfidência Mineira? O Vitoriano Veloso, há citações, sim, e todas de muito peso, porque ele era um homem que, por exemplo, parte para Ouro Preto para anunciar a prisão de Tiradentes, porque ele era muito ligado à Dona Hipólita, que tinha uma fazenda aqui no caminho, ali na Serra de São José, seria mais ou menos Bichinho hoje, é difícil às vezes precisar, tem umas ruínas lá, um pouco antes de Bichinho, creio eu. E ele era vizinho dela, ele morava por ali, ele nasceu em São José del Rei, e ele foi uma espécie de pombo-correio da Conjuração Mineira, ele que levava as mensagens mais sigilosas, o que revela o grau de confiança que ele tinha, que havia, né? Depositavam nele. Inclusive, depois da prisão dele, ele foi muito torturado e realmente os altadevatas, que ele não abriu a boca, não falou nada, não entregou ninguém, digamos. Então, era um jeito de uma firmeza muito grande. E ele acaba deportado, né, para Moçambique. Ele viaja, se não me engano, junto com Tomás Antônio Gonzaga, que também vai para Moçambique, morre em Moçambique. E uma particularidade, os conjurados não tinham direito de levar familiares. Era um degredo violentíssimo, porque o cara era casado e não podia levar a mulher. Entendeu? Se o sujeito tinha filho, não podia levar o filho. Entendeu? Então, ele tinha que ir sozinho, uma solidão absurda. Alguns foram para Ambaca, que era o interior de Angola, não era nem Luanda, entendeu? Quer dizer, era um desterro total e absoluto. E o Vitoriano Veloso morre em Moçambique, assim como Tomás Antônio Gonzaga, que, ao que tudo indica, tinha muito apreço por ele. Tomás Antônio Gonzaga, por sinal, também não abriu a boca. Então, ele tinha essa entrada boa com o Vitoriano Veloso. Perfeito. Esclarece um pouco aí o que eu estou dizendo. Perfeito, professor. Parece um contrassenso, às vezes, quando a gente se reporta a história da Conjuração Mineira e a gente nota que até o próprio Padre Toledo, que por sua vez era homem de muitas posses, né, dentre elas escravizados, haja visto que ele possuía uma senzala embaixo da casa dele, como a gente hoje pode constatar ao visitar o Museu Padre Toledo, né, hoje em Tiradentes. Muitos historiadores refutam a ideia de que a abolição da escravatura tenha sido um dos planos
da Inconfidência Mineira. O senhor concorda com isso? Olha, isso era uma coisa que dependia muito, quase que da opinião pessoal de cada um. O que tudo indica, Tiradentes era a favor, sim, da abolição. Agora, veja bem, essas coisas você tem que contextualizar. A própria Revolução Americana, né, vitoriosa, a Revolução Nacional Americana, foi a primeira revolução anticolonial, antes ainda daquela do Haiti, se não me engano, foi em 1776, ela não coloca a questão da abolição. Os Inconfidentes, em 1789, pelo menos já discutiam essa possibilidade. Era um avanço em relação àquilo que havia de mais avançado na política anticolonial da época, que era a Revolução Norte-Americana, hoje citada como modelo tal. Então, você vê que a abolição nos Estados Unidos só foi conseguida mediante guerra civil, quase 100 anos depois. Então, é um negócio complicado. Eu acho que o cerne da questão da Conjuração Mineira, a meu juízo, era a luta pela edificação de um Estado nacional, pela ruptura com os laços com Portugal. Como que iria se organizar a ordem econômica no bojo dessa ruptura, eu acho que era uma questão que viria no processo, com a palavra que eu utilizo há pouco, viria no processo da luta pela independência. E seria fatalmente colocada, porque havia setores, como eu disse, favoráveis à abolição e setores não favoráveis. Agora, é preciso dizer o seguinte, cobrados em Inconfidente, em 1789, um movimento que só foi vitorioso em 1888 é complicado, porque a própria sociedade brasileira, independentemente dos Inconfidentes serem favoráveis ou não à abolição, levou 100 anos, rapaz. Olha que loucura, foi o único país do mundo. Levou 100 anos para concretizar essa abolição. Então, tem uma ideia de processo que foi sendo construída, e você veja bem, há indicações interessantes. Agora, o nome dele eu não estou lembrado, mas foi um jovem brasileiro que foi estudar em Montpellier. Ele era ligado a Tiradentes, teve 2 ou 3 encontros com Tiradentes no Rio. Se eu lembrar o nome no decorrer da entrevistazinha aqui, eu te falo. E ele vai à Inglaterra, em 1780 e pouco, para estudar a Revolução Industrial Inglesa, que era a revolução que permitiu, em termos concretos, materiais, a abolição do trabalho braçal, do trabalho escravizado, já que uma parte do trabalho humano, braçal, seria transferido para a máquina. Então, independentemente da luta pela abolição no plano político, a meu juízo, viu, Rogério, a própria dinâmica da economia nos países, digamos, centrais, no caso, a Revolução Inglesa, na Revolução Industrial Inglesa, né, apontava já para a necessidade de você empregar trabalho assalariado junto a essas máquinas. Com isso, você rompia as bases materiais da justificação da escravidão. E alguns brasileiros chegaram a ir à Inglaterra para estudar esse modelo, que revolução era essa. Quer dizer, os caras estavam antenados com o que havia de mais, como é que eu posso dizer, avançado, em termos tecnológicos, essas coisas. E, ao mesmo tempo, ligados com o olho na Revolução norte-americana, porque você sabe, o Tiradentes foi preso, inclusive, com, em inglês, a Constituição norte-americana embaixo do braço. Ele lia a Constituição norte-americana, quer dizer, que era anticolonialista, e, ao mesmo tempo, havia uma necessidade de compreender aquele projeto econômico novo, o processo econômico novo, em andamento na Inglaterra. Tudo isso chocava, a meu juízo, com a ordem escravocrata presente aqui no Brasil. A minha concepção. Isso ia de encontro isso ia contra vários interesses na época, né? De muitos latifundiários. Você tocou num ponto que é fundamental, os interesses. Veja bem, o Brasil se torna, Rogério, voltando lá para o período anterior ao ouro, né, para o açúcar. O Brasil se torna o primeiro produtor mundial de açúcar já por volta de 1600. Em 1580 que chegam para valer os contingentes
de homens escravizados, sobretudo da costa oeste, né, do Atlântico africano. Pega ali, grosso modo, a região de Angola, para simplificar um pouco, mas não só. Muito bem. O que você tinha naquela época? O Brasil tinha um solo, Massapê, Pernambuco, Bahia, em condições muito semelhantes àquela do solo da costa oeste africana, do Atlântico africano, Angola. Você tinha uma proximidade maior de Angola em relação a Portugal do que o Brasil em relação a Portugal. Você tinha condições ecológicas em Angola, você tinha proximidade maior da metrópole, partindo de Angola, e a força de trabalho, que seria escravizada, já estava em Angola. Por que trazer para o Brasil? O problema não era o açúcar, era a venda dos órgãos. O capitalismo surge vendendo gente. Aí é que está uma questão complicada de cara, porque o Brasil, inclusive, havia se tornado, então, o primeiro produtor mundial de açúcar com mão de obra indígena. O contingente negro chega, basicamente, a partir de 1580, a Pernambuco e a Bahia. E eram os índios que tocavam os engenhos. Por que essa substituição? Porque passaram a ver que o tráfico era a grande mercadoria. O tráfico, através do trabalho feito aqui, iria articular a produção açucareira? Iria. Iria, mais tarde, articular a produção de algodão? Iria. A extração do ouro? Iria. Mas, para isso, precisava de um troço. Gente. E essas pessoas, eles descobriram que poderiam ser vendidas e isso dava dinheiro. E movimentava a economia inglesa, por exemplo. Armadores construíam navios. A indústria metalúrgica fazia essas correntes para acorrentar os homens nos porões desses navios. Olha só como esse troço caiu como uma luva para a economia metropolitana. Uma reação em cadeia. Não? Exatamente. Você tem ali um Atlântico todo unido. O Atlântico africano, o Atlântico brasileiro e o próprio Atlântico na Europa, porque os grandes portos, por exemplo, escravistas na França, em Bordeaux, e na Bretanha, né? era a parte atlântica do país. Na obra musical poética, Molhem a Minha Goela com Cachaça da Terra, perdão, de autoria de Luiz Carlos Prestes Filho, ao qual você já se referiu, e Lucas Bueno, são tratados temas como a Conjuração Mineira e alguns de seus integrantes, né, como o Inconfidente Negro, Vitoriano Veloso. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário acerca disso. Olha, rapaz, até é difícil, como eu acompanhei quase que dia a dia, e depois, por conta do trabalho que eu estou realizando no Rio, e até um pouquinho antes, eu fui ao Rio, e numa semana nós tivemos 3 encontros, um na casa do Carlinhos, outro na casa de uma amiga comum, e outro pela rua, sei lá. E eu fui acompanhando o tempo todo. São 6 músicas, se não me engano. Cada música que ele completava, ele me mandava. Espera aí, que ainda não está pronto, fica soprando, não sei o quê, não sei o que lá. Mas foi um negócio quase juvenil de empolgação dele. E me arrastou para essa maluquice, né? De imaginar que esse livro aqui, O Caminho do Alferes Tiradentes, pudesse estar inspirando um querido amigo, o que, parênteses, eu nunca soube que compunha. Ele escondia, entendeu? Acho que o pai dele passou tantos anos escondido que ele pegou a chamaria. Ele escondia que era músico. Né? Então, e eu acompanhei, fica até difícil, porque aí sim eu fico tendo um recuo. Eu vou ficar no fato. O fato concreto é que ele gravou isso. Agora, a minha opinião é que é um trabalho excepcional. É um trabalho muito bonito. Tem componentes de erudição e tem componentes extremamente populares, cachambu, né? Ele consegue ligar as duas coisas com uma sensibilidade muito grande. O que eu acho que não é exagero meu, me lembra muito a opção de Villa-Lobos dentro da música brasileira. Você tem uma espécie de ponto de interseção, de encontro entre o erudito e o popular. Pixinguinha era isso. Pixinguinha tinha formação erudita. Sim. E fez música popular. O Villa-Lobos tinha formação popular e fez música erudita, mas os dois se encontram nesse ponto de interseção. Né? Ney Lopes,
Querido amigo meu, pessoal do Dentro da... O Ney é um cara que estudou advocacia, trabalhou com publicidade e tal, é safo, né? Estudou. Ao mesmo tempo, você leva o Ney para uma roda de samba, meu irmão. Eu levo a vida só pensando nela, ela em braços que não são os meus, mas sei, no entanto, que ela também chora e me implora, pelo amor de Deus, para que eu vá tirá-la desses braços, romper os laços da falsa união. Mas eu não vou, porque eu sou só poeta, ele é o dono da situação, comigo não. No Salgueiro, ele arrebenta. Não tem para ninguém. Ele tem as duas leituras, ele tem um pé na cultura erudita e um pé na cultura popular. Se você ficar o tempo todo na cultura popular, às vezes cansa. Ficar o tempo todo na erudita fica um saco. Agora, a síntese é muito boa. O cachambu no couro batida forte tem que aguentar. Com amburana e tapião fazer o atabaque reinar. Professor, mais uma perguntinha. Dentre suas obras literárias, temos uma de nome Memorial dos Palmares. Isso. Faria essa obra uma alusão ao Quilombo dos Palmares? Não, não é alusão, não é sobre o Quilombo. É sobre. É sobre. Aí, rapaz, é o seguinte, eu não sei quanto tempo a gente tem, senão eu vou ficar aqui até amanhã de manhã, você vai enjoar. Pode falar. É o seguinte, Palmares é o seguinte, eu tinha aí meus 16, 17 anos, quando meu pai me ofertou o Quilombo dos Palmares, de Edson Carneiro, e que era um antropólogo, historiador, uma figura extraordinária. E aqui, o livro, essa primeira edição foi em 1988. Pode subir um pouquinho mais, por gentileza? Tá, desculpa. Legal. Que tá? maravilha. Maravilha. Aqui, aí é a apresentaçãozinha e tal. Aham. E tem a segunda edição, já está na quarta, sei lá. Bom, eu me apaixonei por esse livro do Edson Carneiro, fiquei com aquilo na cabeça. Eu acho que eu me tornei historiador, ou tive, pelo menos, a intenção de me tornar historiador a partir dessa obra do Edson Carneiro, que era uma obra que pegava Palmares de 1630 a 1695, basicamente, depois da destruição de Macaco, né, e do próprio assassinato do Zumbi, um ano depois. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Por que o Edson Carneiro? Meu pai era do Partido Comunista, eu já estava envolvido ali com as coisas do partido, movimento estudantil, e o Edson Carneiro foi um dos membros mais antigos do partido, ainda nos anos 30. A célula dele era ele, Carlos Marighella e Armênio Guedes, só para te dar uma ideia do time que estava na Bahia por essa época. Time da pesada. Era o chamado PCB da Bahia, PCB baiano, que era talvez a escola de formuladores mais rica que o Partido Comunista teve em toda a sua trajetória. E a admiração pelo Edson surgiu dali e pelo tema, né? Sim. Eu, jovem, tomando conhecimento. Aí depois a vida vai mudando, problema no Brasil, tal, saí do país, e eu fiquei com aquilo, puxa, como é que eu vou me ligar para não perder o vínculo com o país? Como é que eu vou me ligar ao Brasil? Aí eu me liguei a partir da epopeia palmarina e apresentei um projeto à Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais e fui a Portugal porque não conhecia nada, deve ter coisa nos arquivos de português. E aí fiquei uns 4 anos por conta própria, trabalhava por conta própria na França e financiei a minha ida a Portugal. A primeira vez foi 1 mês, depois foram 5 meses. Mergulhei nos arquivos, sem bolsa, sem nada, porque era ditadura militar, ficava meio complicado pedir qualquer ajuda naquele sentido. E
em 78, eu fiz um mestrado lá pela Escola de Altos Estudos com esse tema em francês, né, com Palmares. Em 88, eu publiquei o livro, já mais atualizado. E é o tema da minha vida, porque já está na 4ª edição. A última vez que eu mexi nesse livro, acho que foi em 2013. E eu provavelmente vou fazer uma nova edição ainda, porque a história está sempre se renovando, o ponto de vista nosso muda e a documentação aparece sempre coisas novas, tal, não sei o quê. Há pouco mesmo apareceu algo novo lá pela Holanda, durante o período de dominação holandesa no Brasil, basicamente 1630 a 1654. E então Palmares ficou isso. E Palmares me interessava porque foi a primeira luta de classes do Brasil. Quer dizer, ela apontava para o fato de que havia um desmoronamento do mundo tribal e a sua substituição por uma sociedade de classe. Se a gente quiser sair da sociedade de classe, e eu tenho essa veleidade, eu tenho que entender como é que nós entramos nela. O Palmares foi a grande dica para eu entender como é que se estruturou, via sociedade escravista, o mundo das classes, em detrimento do mundo das tribos. Então, esse foi um ponto inicial meu, entendeu? Em relação a Palmares. Não sei se eu respondi, pelo menos em parte, a sua pergunta. Não, respondeu sim. Deu para ter uma visão geral sobre o assunto. E, professor, chegamos ao fim da nossa entrevista. O tempo é muito curto. Tudo acaba. Né? Poderíamos falar sobre outras coisas. Eu gostaria de agradecer em nome da equipe do Minas Negras Gerais pela sua presença aqui conosco. Gratidão pela sua opinião e pelo seu depoimento. E gostaria que o senhor deixasse uma mensagem à nossa comunidade negra Brasil afora. Diga lá. Uma mensagem, perdão? Uma mensagem à comunidade negra Brasil afora. Eu acho o seguinte, eu tive a honra, você acho que é mais novo que eu, de conhecer Nelson Mandela. Era uma figura emocional. Uau. Você parava na frente do Mandela, 27 anos de cadeia. É um orixá na sua frente. E tinha umas coisas que o Mandela falava muito interessantes. A questão étnica a gente não poderia, por exemplo, cair num apartheid pela esquerda. Né? Que a questão étnica tinha que ser tratada como uma questão nacional. A questão do racismo no Brasil é uma questão que concerne os brancos, os negros, todos. A gente não pode tornar a luta contra o racismo como uma luta de uma comunidade só. Tem que ser uma luta de uma comunidade nacional, porque é uma questão nacional. Eu acho que o Mandela apontava isso para a gente pegar um exemplo de fora, mais neutro, para não entrar na batalha daqui, das ideias aqui. Eu acho que ele apontou para o fato de que a questão étnica tem que ser resolvida no bojo de uma questão nacional, de uma questão mais ampla, de uma questão humana, de humanismo, de resgate, claro, de uma comunidade que foi massacrada durante séculos, mas que a saída dessa situação tem que ser uma saída com todos. Essa eu aprendi com Mandela quando ele cria, pela primeira vez, o Estado Nacional Sul-Africano. E eu espero que a gente tenha um Brasil de todos, sem querer roubar esse slogan maluco que estão falando aí, mas um Brasil de todos, para todos, onde a cidadania seja comum a qualquer setor da sociedade brasileira. Então, acho que a luta pela cidadania, e aí a gente inclui o combate ao racismo, é a grande luta a ser travada no Brasil hoje, e aí a contribuição dos negros, dessa parcela considerável, sei lá, metade da população brasileira, é fundamental. Não se constrói cidadania com metade da população à margem dessa mesma cidadania, a não ser que a gente queira brincar de cidadania. Então, a minha mensagem, que é o que eu posso dizer alguma coisa, é que nós temos que lutar todos por um projeto de um país livre, de um país sem racismo, de um país sem exploração, de um país onde a identidade de cada um seja, de fato, respeitada. E viva Mandela, e viva Edson Carneiro e outros grandes lutadores pela causa da libertação humana e também negra. Tá bom? Viva! Vamos juntos! Valorize a cultura afro.
a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar!